Muito bem, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos nesse instante entrando ao vivo lá pelo YouTube. Estamos transmitindo ao vivo. Você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo à nossa transmissão. E nós nessa noite vamos aprender um pouco hoje. Vamos continuar falando sobre a alma. Amém? Glória a Deus. Alma. O que é alma, né? Vamos ler aqui a palavra do Senhor nessa noite. No começo, em Bereshit, Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Glória a Deus. Gênesis 1. Bereshit 1, 26. Glória a Deus. Amém? Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Só até aqui, para a glória do Eterno. Agradecemos ao Eterno pelas suas maravilhas, por esse dia maravilhoso e por estarmos aqui novamente, Senhor, para transmitir a Tua palavra para a glória do Teu nome. Amém. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Vemos que aqui o Eterno, Ele criou o homem no sexto dia. Depois que tudo estava pronto, colocou o homem no jardim, no Gan Eden, e disse para entrou alguém, então disse o Eterno que eles deveriam comer, se alimentar de todos os frutos das árvores que estavam no Éden, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comê-los. Bom, e todo mundo sabe o que aconteceu, que aquele personagem que universalmente é conhecido como a serpente, que tem algumas pessoas que acreditam que a serpente falava. Na verdade, a serpente não falava. Ela não falava, não fala e nunca falou. Como assim? Mas não está escrito que a serpente falou? É verdade, está escrito. Mas a realidade é que ela não falou.
aqui é apenas uma figura de linguagem para dizer que essa serpente perigosa é Satanás, o anjo caído, o antigo carregador da mensagem divina pelo universo, até ele desembarcar no sistema aqui na terra. E quando Deus fez o homem e colocou o homem com a imagem, olha, com uma aparência que Deus criou, na sua revelação, na sua manifestação, e a sua semelhança, a capacidade do homem de realizar. Ele veio então ali, inclusive ele carrega um nome que é conhecido como Abaddon e Apolion, que quer dizer destruidor. E ele desceu realmente para destruir a comunhão do homem com o Eterno. Adão, ele tinha uma comunhão perfeita com o Eterno. Diz as Escrituras que Deus vinha ao entardecer, pela viração do dia, e via e falava com o homem, colocando conhecimento no homem, conhecimento puro. Aqui, ó, você que está me vendo agora, conhecimento caché, puro, que deixava o homem em contínua perfeição de comunhão com Deus. Até o dia que a mulher se ausentou um pouco de Adão, foi iludida, foi enganada, e depois ela passou para Adão. Adão também comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e agora o mal passou. Ele existia no universo, mas ele existia fora do homem. E desde o dia que eles desobedeceram ao Eterno, então a maldade, o mal, ele começou agora a surgir dentro do homem. Quando você estuda o hebraico, ele tem uma linguagem própria para isso, Yetzarará. O mal agora se encontrou dentro do homem. Muito bem. Tendo dito isto, nós vamos observar, meus irmãos, que Deus, quando fez o homem, eu vou falar, na realidade o homem, ele é composto de alguns preceitos divergem, tem alguma divergência. Um diz que o homem é dicotômono, isso é, ele é feito de alma e de corpo, sendo essa alma a parte espiritual. Mas existe um outro que defende que o homem é triuno, isto é, ele é dividido em alma, que é a nefesh, que é do hebraico, da escritura, linguagem hebraica do Antigo Testamento. Ele tem o corpo, que é feito do barro, do pó da terra, e também o homem tem o espírito, o ruach. Na realidade, tem alguns estudos que avançam em relação às divisões, com as divisões espirituais, aquilo que o homem não vê, que circula na espiritualidade. O homem é composto de 5 partes. Os animais, ele tem 4 composições dessas 5 composições que o homem tem. O homem tem uma a mais. O que é? O ruach, o espírito. O espírito, na realidade, ele é a parte divina, a fagulha divina no homem.
Se Deus não tivesse dado ao homem o Espírito, a fagulha divina, o homem jamais teria comunicação com o Eterno. Por exemplo, os animais, eles, por exemplo, eles não têm espiritualidade. Ele tem instinto, ele tem alma, ele tem corpo. Veja, só aqui eu coloquei 3. Se os animais tivessem espírito, seria 4. Está vendo? Seria 4. Mas na realidade, o animal, ele é diferente do homem. O homem tem a sua parte animal. Mas ele é diferente porque ele é a semelhança de Deus. O que faz o homem ser semelhante ao Eterno é exatamente a espiritualidade, o Espírito, que é a parte que conecta o ser humano com o Eterno. Todos os ser humano, ele tem essa parte espiritual. Pois bem, mas vamos lá. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, acho que na segunda ou na terceira epístola, deixa eu vir aqui rapidinho, para mostrar, porque a partir desse texto aqui nós vamos desenvolver o que nós queremos colocar para os irmãos, porque na realidade se estuda a alma por vários aspectos, por várias facetas, vamos dizer assim. Mas nós vamos nos conter hoje em relação somente à questão da alma e do espírito. Uma vez entendida isso, as pessoas vão passar a entender bem esse funcionamento da alma e do espírito. E aqueles que prestarem bem atenção, vão errar menos na vida. Então vamos ver. Deixa eu ver aqui. É exatamente terceira epístola de João, capítulo 1, né? Só tem um capítulo, com exatamente 15 versículos. Diz assim: o presbítero, que era João mesmo, o apóstolo, ele se colocava como ancião, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos, na fé, claro, andam na verdade. Olha que coisa bacana. O apóstolo João aqui, ele diz que ele se alegrava. Por quê? Porque esse líder, Gaio, era um pastor, certamente um pastor mais novo do que João. João já era ancião. E de ver uma pessoa mais jovem como pastor, mas alinhado com a verdade de Deus. Para João, claro, para nós, como para qualquer um que reconhece a graça de Deus, as escrituras como parâmetro para a sua vida, é motivo de alegria. É muito motivo da gente se alegrar, de nos alegrarmos de ver uma pessoa mudar de vida. Por quê? Porque a pessoa ter essa inteligência espiritual, ter capacidade de observar as coisas e dizer: opa, isso aqui é para mim, isso aqui é para a mudança da minha vida, e abraçar as revelações divinas ou a revelação da palavra de Deus e mudar a sua vida e mudar a vida de tantas pessoas
que possa, através dele, ser orientado. Assim era esse pastor. Veja, essa é uma situação de captação, de entendimento, de inteligência espiritual do Espírito. Mas também é percepção de mudança de alma. Muito bem. É aqui que eu quero fazer você entender, você que está me vendo aqui, ó, e que você também, que vai me ver posteriormente, você vai entender isso. Às vezes, a gente encontra tanto ser humano no mundo, e muitas das vezes as pessoas assim, poxa, eu não entendo por que minha vida é tão difícil, é tão ruim. Ora, e muitas das vezes isso acontece na vida das pessoas, por quê? Por causa das decisões. As decisões da sua vida e da minha, as decisões que eu tomo, não é o meu espírito, na maioria dos casos, que eu tomo, é a minha alma. Como assim? Como assim minha alma? A alma é sentimento, é ver, é olhar, é sentir. Você sentir ódio, você sentir raiva, você sentir rancor, você sentir que alguém tem alguma coisa e você desejar as coisas dos outros de forma ilícita, isso é alma. Desejo da alma. A alma é você se expressando nas suas atitudes, nas suas decisões, diariamente por toda a sua vida. É alma. Vejamos. Um rapaz, ele vê uma moça e ele enche os olhos por aquela moça por causa da beleza dela. Isso foi o quê? Espírito ou foi alma? A alma? A alma? Os olhos. A alma ficou encantado com a beleza física. Mas pode acontecer isso no lado oposto, por exemplo, missionária. Entendeu, pastor Mário? Do lado oposto. O homem, assim como o homem pode ver com os seus olhos e a alma, desejar de forma profunda, a moça também vê um rapaz, poxa, mas que rapaz belo. Hoje em dia, no momento que nós estamos vivendo, eu estava vendo esses dias aí, inclusive no próprio Facebook, uma moça casada com um senhorzinho de quase 80 e poucos anos. Ela com 20 e pouco. O que ela viu nele? O homem era podre de rico. Interesse financeiro. Interesse financeiro de quem? Da alma. Da alma. O desejo de ter sem trabalhar. Sem ela mesma construir. É um desejo maligno. Vocês podem me explicar uma moça de 20 e poucos anos casar com um senhor de mais de 80 anos de idade? A alma. A alma que deseja. Ela tomou essa decisão. E a outra alma do homem aceitou-a. Com certeza. Não vai aceitar. E se existe amor? Sinceramente, me desculpe você, eu não acredito. Existe apenas interesse. Interesse carnal. É um tipo de sabedoria, como diz a Escritura para nós, se eu não me engano, o apóstolo Tiago, ele diz que a sabedoria do homem, ela tem uma tríplice coroa. E qual é mesmo? Pastor Mário sabe. Qual é, pastor Mário? Terrena, animal e diabólica. E essas decisões as pessoas tomam todos os dias. Alma. Aí o moço, o rapaz, achou a moça bonita, a beleza exterior, fora. Mas ele não sabe os desejos dela, a visão de vida que ela tem dentro do coração dela. E às vezes eles se casam
Aí quando é daqui, a gente vê isso toda hora aí na nossa mídia, jornal, televisão, Facebook, no YouTube, em qualquer lugar desse mundo. Fulano casou, 6 meses depois separou. Por quê? Engano da alma. Só desejo humano e de alma. Não teve nenhuma orientação espiritual divina pelo Espírito. Glória a Deus. Só carne, aquilo que as Escrituras chamam de carne, desejos carnais. Prazer dos olhos, dos sentimentos meramente humanos. Sim, tem muita coisa boa no mundo que é bom e é legítimo e se deve desfrutar, é lógico, é claro, é evidente. Mas tem muitas coisas que acontecem que na realidade elas prejudicam, elas destroem o ser humano. Destrói o seu caráter, destrói a sua moral, destrói a sua casa, destrói a sua família, destrói a sociedade. É só ver a causa no nosso país, por exemplo, como é que estamos vivendo a loucura. Essa é a loucura dos erros da alma, onde os valores se inverteram. A alma, uma alma estranha, com seus desejos mais nefastos, outros sublimes e outros nefastos, que degradam as pessoas. E as Escrituras estão cheias disso. Israel, quantas vezes o povo de Israel não foi parar no cativeiro? Teve o cativeiro egípcio de 400 anos, por decisão do rei do Egito, que os colocaram em cativo. Teve cativeiro da Assíria. Tiveram cativeiro de 70 anos em Babilônia. Aí vocês perguntam e nós perguntamos: poxa, mas por quê? Porque as decisões da alma, das pessoas incomuns, da sociedade, do clerado, e decisões da cabeça de quem governava, o abandono pela espiritualidade, a quebra das leis do eterno. E essas leis, elas devem ser conservadas aonde? No Espírito. Glória a Deus. Por que o ser humano, na realidade, ele tem que sofrer para depois de muito sofrimento, ele começar a olhar para cima? Você pode observar, quando ele chega no fundo do poço, quando não tem mais nada, mais porta para ele entrar, para buscar soluções. Quando ele olha, não tem mais janela para ele buscar soluções. Quando não tem mais água limpa para ele matar a sua sede. Quando não tem mais alimentação espiritual que possa sustentá-lo por socorro, aí o que ele faz? Ele começa a olhar para cima. Glória a Deus. Ele começa a olhar para Deus. Glórias, glórias. E às vezes as almas, o sentimento da alma, ela tem que ser quebrada. Quando ele começa a olhar para a palavra, quando a pessoa começa a olhar para Deus, aí ele começa a ser iluminado pela luz divina. Deus começa a iluminar ele no seu espírito. Mas espera aí, iluminar como? Através de sua palavra. Glória a Deus. Fazendo ele entender que as decisões que ele tomou, que ela tomou, é ruim. É quem está destruindo a vida dele. É quem está destruindo a vida dela. O povo de Israel, volto a dizer, foram tantas vezes para o cativeiro. A última, eles foram espalhados pelo mundo todo, pelo mundo afora. E você sabe por quê? Porque o eterno, na realidade,
passou para eles diretrizes que eles abandonaram. Não foram só o povo de Israel que fizeram isso. Há centenas, dezenas e milhares de crentes dentro das igrejas, por todo o mundo, que faz a mesma coisa hoje. Nós vemos Yeshua, Jesus, por exemplo, ele contar, aquela parábola do filho pródigo, que é um dos maiores exemplos que nós temos nas Escrituras. Onde é que ele estava? Alinhado na casa do seu pai, com o pensamento do seu pai. E um certo dia, ele se mete à besta e diz, mas espera aí, eu preciso gozar a minha vida, tomar as minhas próprias decisões. Tome as suas decisões. Vamos ver aonde é que ela vai dar na sua vida. E outra coisa, Deus, ele não fica o tempo todo te controlando com um controle remoto. Não faça isso, não faça aquilo outro. Não, quer fazer? Quer abandonar o pacto? Quer abandonar a aliança? Quer quebrar as regras da sociedade? Quer quebrar as regras espirituais? Pois bem, quebrem! Só que tem um detalhe, as Escrituras já nos dizem o seguinte: o Eterno, Hashem, o nome, não te deixa escarnecer. Isso que nós plantamos, aquilo que o homem planta, ele colhe. Por que ele planta e ele colhe? Porque ele quebrou as regras. Decisões da alma, dos seus olhos, dos seus ouvidos, dos meus, dos nossos interesses, que muitas das vezes vai de encontro ao contrário àquilo que Deus disse, aquilo que Deus deixou para nós termos uma vida diferente, uma vida abençoada. E que vida abençoada, na realidade, não quer dizer que a pessoa tem que ter 300 milhões de dólares, não. Você pode ser humilde e ser abençoado e ser feliz. Glória a Deus. Veja uma casa que respeita a palavra de Deus, que respeita as leis do Eterno. Veja uma família, que a família está reunida, como diz lá, acho que o Salmo 128, em volta da mesa, com a família, respeitando a família, respeitando os filhos, respeitando os pais, respeitando a palavra de Deus. Veja como essa família é conduzida na terra. Irmãos, nós temos um exemplo de um homem que ele, biblicamente falando, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Olha o que a nossa alma faz. Que a alma do homem, quando ela se aparta das captações, das orientações do Espírito do Eterno que fala ao nosso espírito, que é captado pela alma. Quando a alma não consegue captar, o que ela faz? Ela toma decisões fora dos padrões de Deus. É aí que começa. É aí que começa tudo. É aí que começam os problemas. Eu estou falando do rei Davi. Povo, o país de Israel estava em guerra. Ele estava sobre o seu palácio e tinha uma moça casada. Moça que eu digo que era jovem, porém casada, com um soldado dele que estava na guerra lutando por ele, pela nação dele. E ele viu a moça tomando banho, seminua. Claro, evidente, ele conhecia ela.
E ele disse, aquela aqui, né? Betseba, sim, traz Betseba. Betseba para o seu palácio, tomou vinho com ela, se alegraram, manteram relação sexual e ela engravidou. Olha, Deus é tão sério, você pode ver que isso está na Escritura, Deus mandou tirar. Está lá, está aqui, como testemunho da veracidade do Eterno, da verdade de Deus. Veja, Davi era um filho de Deus, Davi era um, na verdade, Davi, para o tempo dele, Davi era o Messias. Israel teve vários Mashiach. Moisés foi um Messias, um Salvador. Sansão foi um outro Mashiach, um Salvador. Davi foi um outro Mashiach, um Salvador. Salomão foi um Mashiach, um Salvador. Teve tantos salvadores, os juízes. E por último, o último que se manifestou foi esse que nós conhecemos como Yeshua, Jesus, que chegou como português, como Jesus para o mundo, na língua portuguesa. Nós vamos observar que aí ela ficou grávida. Olha a decisão errada da alma de Davi, pastor Mário. Olha que decisão terrível, diabólica, Davi tomou. E fez muito pior do que isso. Ele não só engravidou Betseba, mas mandou chamar o soldado, mandou o soldado ir para a casa dele, para ele se relacionar com a esposa, para dizer depois que o filho era dele. Não, Davi não fez isso. Sim, Davi fez. E não ficou só nisso, o rapaz não foi, o soldado dele não foi. Ele chamou ele 2 vezes. Uma, ele escreveu uma carta direcionada ao seu general Joabe, para botar ele na frente do pilotão, quando os adversários viessem contra o pilotão, mandasse todo mundo recuar, deixasse ele sozinho para morrer. Ele mandou matar o soldado dele. Atitude da alma. Quando se desconecta, quando nos desconectamos da verdade de Deus, como disse o apóstolo João, como bem vai a tua alma. Mas bem como vai a tua alma, como? Alinhado com a verdade de Deus, observando os preceitos do Eterno. Por isso que João disse isso. Quando nós tomamos decisões que estão fora dos padrões, nós começamos a ter problemas. O que falar do amigo de Deus, Abraão? Abraão entregou a sua esposa para Faraó. Você imagina isso? Ele ficou com medo. O que ficou com medo? Foi o espírito de Abraão? Não, a alma de Abraão. A sua alma que faz com que você tenha sentimentos de ira, de medo, de pavor, de tremor. A alma. Porém, o apóstolo Paulo diz assim: mas vocês não receberam um espírito de temor, tá vendo? De medo, de covardia. Mas vós tendes recebido o Espírito da graça, o Espírito de Deus. Mas aí que está o detalhe. Como eu disse, Deus não está com o controle remoto na sua mão, sabe? Todo dia, todo momento, tocando em você para você tomar decisões, ainda que Ele fale conosco. Ainda que Ele fala. Paulo diz isso lá no livro de Romanos 8, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Na realidade, quando diz isso, diz que o Espírito Santo, veja, ele não te controla, ele te avisa. Ele te mostra o caminho, ele não te força. Você sabe por quê? Porque as decisões erradas é para nós aprendermos. Deu um passo errado para frente e errei, está errado, então vou dar um passo, 2 atrás, vou me reconectar ao caminho, à verdade e à vida, a obediência. Glória a Deus. E aí, irmãos, fica realmente bem nítido para nós que nós precisamos andar de acordo com a palavra, buscar a direção de Deus, procurar sermos sensíveis ao toque do Espírito. Deus, Ele nos deu essa parte espiritual, Ruá, Espírito, para que Ele faça conexão com a alma, com essa parte lógica que temos de tomar decisões, chamado Nefesh, alma, que pode ponderar. Então, o Eterno, Ele fala ao nosso espírito, e nós precisamos procurar entender o que é que na realidade, qual é a melhor decisão que devemos tomar de acordo com Deus, de acordo com a verdade e com a lei da vida. Verdade. E é por esse motivo que tantas pessoas no mundo sofrem, que eu sofro quando, tomo uma decisão que ela não está bem de acordo com as orientações do Espírito, com as orientações espirituais, com a fé inteligente de Deus, que é direcionada pelo Espírito. Então, aquilo que teria que ser um sucesso, eu não tenho. As pessoas não têm. E às vezes, para nós passarmos por essas experiências e ter, a partir disso, conhecimento, até mesmo para depois a gente poder orientar outras pessoas. Às vezes é necessário. Como o filho pródigo que eu citei, tinha tudo em casa, abandonou tudo. Quando eu digo filho pródigo, na parábola do filho pródigo, eu quero dizer absolutamente que isso vai de encontro a Adão, lá no Éden, que abandonou as leis do Eterno. Eva, a lei do Eterno, que Paulo disse, ela é boa e é perfeita para orientar, deu ao povo de Israel. Eles quebraram todo o tempo, inclusive trocaram, tempos em tempos ele trocava Deus por uma estátua de escultura feita de barro, como diz o profeta Isaías, como diz o Salmo 115, por exemplo. Os deuses deles são pau, a pedra, o barro, coberto de prata e de ouro. Tem ouvido, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Você imagina isso? Por isso o Senhor disse para ele, vou punir vocês. E puniu. E olha, o Eterno ainda continua punindo. Glória a Deus. Ele ainda continua punindo, ainda que você seja um salvo, um eleito, um predestinado por Deus, rumo à salvação eterna, desde antes da fundação do mundo. Ele ainda continua, por amor a mim, por amor a você, por amor à igreja, por amor do seu povo, ele ainda continua usando as 3 medidas: açoite, correção e disciplina. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir ao Espírito de Deus para tocar no nosso espírito, para que nós possamos ser mais sensíveis a ouvir a sua voz e o toque da sua direção.
que o povo do Eterno em volta do mundo possa captar da parte espiritual do nosso espírito e a alma possa ter a capacidade de enxergar a voz do Espírito, a direção do Espírito na nossa consciência. Temos capacidade de olhar e falar não, aquilo não. De poder ouvir e falar não, isso eu rejeito. De dar passos e falar não, isto é errado. Isso vai de encontro às leis que o Eterno colocou para que eu vá bem aqui neste mundo. Então, meus irmãos, vamos ficar com essa palavra. Que Deus continue abençoando o povo do Senhor, a sua igreja. E queremos dizer para o nosso povo que está nos assistindo e outros que irão nos ver lá pelo YouTube, lá pelo Facebook, até o momento, tenho certeza que estou vendo inclusive aqui, Júlio César Campos, ele está assistindo o nosso culto também ao vivo, a irmã Glória, e deve ter outros que estão também ouvindo, que essa palavra possa ser de muita orientação para a sua vida e tantos, centenas e milhares, que o que nós precisamos mesmo, no fundo, é ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, que Deus continue abençoando a sua vida grandemente para a glória do Senhor. Shalom e até a próxima.